Muito bem, tá aí o Abel que não concorda que o time não jogou mal. Na verdade, ele é um pouco conveniente de conforme o momento, né? Já teve muitas e muitas vezes que ele falou, posse de bola não serve para nada, eu quero eficiência. Bom, ontem ficou com 200% de posse de bola e não fez nenhum gol. Você concorda que o time jogou bem ou jogou mal, Massa? Ou mais ou menos. Não, o time jogou mal, jogou bem mal. E isso tem sido assim, né? Não é só o primeiro tempo, né? Ontem foram os dois tempos. Melhorou o segundo tempo, mas se a gente olhar, vamos olhar um pouquinho os jogos, né? O Palmeiras enfrentou o São Paulo 3 vezes, 3 empates, 0-0, não foi? O último. O Palmeiras enfrentou o Corinthians, empatou. O Palmeiras enfrentou o Flamengo, empatou, não fez gol. O Palmeiras jogou contra o Inter, perdeu. Contra o Atlético Paranaense, perdeu. E contra o Sononense foram 2 empates, né? Fez um gol de falta, estava com o time mexido e tal, por causa do incrível estadual. E então, cara, não dá pra dizer que o time tá desempenhando bem, que o time tá jogando bem. Agora, é importante ressaltar e lembrar que o Palmeiras está classificado, é a terceira melhor campanha. O grupo do Palmeiras não é um grupo fácil, né? Ninguém ganha do Del Valle lá, perde às vezes, a maioria das vezes perde em casa também. O Palmeiras se classificou em primeiro no grupo dele, o Palmeiras está classificado na Copa do Brasil, o Palmeiras é campeão estadual e o Palmeiras está devendo no Campeonato Brasileiro. Então, o retrato é esse. Em termos, se você dormisse em janeiro e acordasse hoje, sem ver os jogos, você fala, bom, até que tá indo, né? Tá indo e tal, beleza. Agora, isso não é a primeira vez que isso acontece com o Palmeiras do Abel, né? Já aconteceu no início lá com Defensa e Justiça e CRB, né? Teve muro pichado, teve reclamação, teve a Mancha escrevendo um texto dizendo que tá com saudade de casa, volta para Portugal. Aconteceu... Com eliminações, né? Oi? Com eliminações, não discussão de desempenho e tal. Eliminações derrotas. E desempenho veio na sequência, no ano em que ganhou o Tri da Libertadores. O time não estava jogando bem e tinha Scarpa, tinha Veiga, tinha o Danilo, né? Tinha o time Dudu. Não, o Dudu não estava, o Dudu estava emprestado, tinha sido negociado ali. Então, essa discussão do desempenho, ela é muito importante. Ela é muito válida, porque o time não faz gol, né? Então, você tem um jogo contra o Cerro Porteño, em que a sua única jogada em construção foi essa aí, que a gente viu, onde o Estevão praticamente tirou o gol do Veiga, o Veiga estava de frente. É um time encaixotado, é um time que fica com o Estevão, o Veiga, o Hendrick abandonado por dentro. Ontem era o Luiz Guilherme pelo lado esquerdo. E o Piquerez, cara, o Piquerez me lembrava muito, ontem me lembrou o Rei Pelé, quando foi dar a bandeirada na Fórmula 1. Eu lembro. Lembra disso? Bom momento, pois é. Já passado lá o safety car, depois de 3 horas, o Rei tava... Ele deu a bandeirada pro Nakajima, que era o último colocado. Aconteceu, entendeu? O Rei. E é o Piquerez, fica lá do outro lado com a bandeirinha na mão e não acontece nada, entendeu? Então é um time que está com muita dificuldade do meio para frente, de criar, de acontecer. Aquela intensidade, aquela pressão que o Palmeiras fazia nos adversários sumiu. O Palmeiras não consegue mais ter volume. E também o fato de ter rareado os gols de bola parada não é porque as 18 jogadas ensaiadas foram esquecidas, elas estão lá. É porque elas não acontecem mais. Ontem até Palmeiras gol, né? Acabou um lado, né? Sim, estava ali um pouquinho impedido, é verdade, estava impedido o Gomes. Mas não tem volume, não tem escanteio, vários, né? 2, 3, lembra aquela final contra o São Paulo, do Paulista? Os primeiros 20 minutos tinha um volume incrível. Era muito chute a gol, muita finalização de fora da área, de dentro da área, escanteio, muita bola parada, né? E isso rareia, né? Se você tem poucas bolas paradas, poucos escanteios, poucas faltas laterais, você não vai... fechado, hein? Você não vai ter como fazer. O Palmeiras perdeu do Inter, que é um time que joga com linha de 4. Então, a justificativa da linha de 5, ela vale para este jogo. Para a temporada, não. O Palmeiras perdeu do Atlético Paranaense, que é um time que jogou com linha de 4, não jogou com linha de 5.
né? Empatou com o Flamengo com linha de 4, não com linha de 5. Então, tem pouco a ver com o modelo do São Lourenço, que, de fato, o Abel, neste aspecto, tem razão. Nós tivemos 15 minutos de bola rolando no segundo tempo ontem. 15. Caramba, que desgraça. Entendeu? Um negócio absurdo, mas isso vai acontecer. Isso é Libertadores, tá? Então, até aqui, tá feito o recorte. Foram pouquíssimos jogos em que o Palmeiras esteve bem, né? Agora, o que fazer com isso? É bom quando a gente viaja, porque a gente fica mais perto do clube, do time, dos jogadores e tal, e da comissão também. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Existe um incômodo óbvio, né? E não é papel, o treinador não vai dizer isso, né? Publicamente. Então ele fala, discordo, arruma uma confusão com o repórter. Isso aí é para não falar dos jogadores dele e falar do próprio desempenho dele, né? Mas ele está claramente desconfortável, não só ele, a comissão também, com baixo desempenho. O desempenho não é bom. Não tem como você entender, pegar alguma coisa positiva. Tem a defesa, não tomou gol, ok, né? É uma defesa que está bem colocada, é a segunda melhor defesa da Libertadores. Não é uma defesa super vazada, nada disso. Olha para o resultado, é a terceira melhor campanha, ok, mas é preciso ajustar. E agora tem uma coisa, algo para ser resolvido, que é a saída do Hendrick. Como que ele vai decidir, o que ele vai fazer, como que ele vai montar o time sem o Hendrick, sem o Gomes e sem o Rios. Ontem, por incrível que pareça, o melhor jogador do Palmeiras foi o Richard Rios. O time jogou muito mal, muito abaixo. Agora, é em agosto, né? Você tem Felipe Anderson vai chegar dia 10 de julho. O Dudu vai ser... Aliás, o Dudu não foi relacionado ontem. Informação chegou para mim, o G4 estava acabando, eu não vi o celular, só vi depois. O Dudu não foi relacionado porque sentiu um desconforto muscular, o que é normal. Ele fez 90 minutos de um jogo treino, 70 do outro. Vai demorar um pouquinho, mas nós estamos ainda em junho, mês 6, tem o mês 6 inteiro, e a partir de julho você vai ter a entrada, a chegada do Felipe Anderson, a possível volta do Dudu, e talvez o Palmeiras vá ao mercado para trazer um ou outro jogador pronto, principalmente se vender o Luiz Guilherme, né? Que tem aí uma proposta do West Ham para negociar o Luiz Guilherme. Aí você vai ter que ir ao mercado e mexer nisso. A falta de criatividade, eu vi muita gente citando o Rafael Veiga. Você tá com essas pessoas? Cara, ele assim, é uma figura culpada, entre aspas, disso? Então, não é uma... Para mim, a falta de criatividade tem a ver com a falta de espaço. A falta de espaço você precisa criar com jogadas trabalhadas. E as jogadas que o Palmeiras tentou ontem, cara, incrível. Até o Estevão, que é um baita de um menino, baita jogador tecnicamente, a bola, ele erra domínio fácil. Sabe quando teve um lance do lado direito que a bola tá vindo para ele olha para a área e a bola passa embaixo do pé dele. Então tem ali um momento técnico muito difícil de alguns jogadores importantíssimos, inclusive do Hendrick, que não... As últimas 3, 4 partidas do Hendrick não foram boas em termos técnicos. Mas dele você dá para entender, né? Não, eu tô... Claro, isso aí... Eu acho beleza, mas aquele Hendrick do ano passado tá longe de ser este dos últimos 5 jogos. 4, 5 jogos. Então tem uma queda técnica grande. E quando você tem uma queda técnica e a execução daquilo que está programado não funciona, aí entra o treinador, sabe? Aí entra a comissão técnica, entra o treinador para fazer a coisa mudar o jeito de jogar, voltar talvez o Flaco está suspenso domingo, não vai jogar contra o Criciúma. A melhora do Palmeiras no jogo de ontem foi com a entrada dos dois. O Flaco e o Rony entraram e o Palmeiras melhorou no jogo. Nem achei que o segundo tempo foi tão ruim, mas o cômputo geral acaba levando a isso. Né? Lembrando que o São Lourenço não é o time do primeiro confronto, mudou de técnico, o time melhorou. Não é um time fácil de jogar, não é. Mas, cara, o desempenho realmente ficou muito abaixo do que se espera. O que dá um alento é que isso já aconteceu com o Abel nesses 3 anos e meio
e que você vai ter para mata-mata, a Copa do Brasil também só retoma depois, não é isso? Isso. Em agosto. Você vai ter um tempo significativo para ajeitar. O mata-mata não me preocupa. O que me preocupa é o brasileiro. O Palmeiras não está bem colocado. O Augusto... Cercado por muita gente. Assim, Endrick se despede também dos jornalistas. O atacante sai do Palmeiras depois de 82 jogos, 21 gols marcados e 5 títulos conquistados. Tudo isso antes dos 18 anos. E passa por esses corredores pela última vez. Mas como o tempo é implacável, tão rápido quanto está indo para a Europa, Endrick vai retornar. Até porque faltou conquistar algo, né? A Libertadores era um campeonato que eu queria ganhar, um campeonato muito importante. Eu consegui ajudar o Palmeiras nessa Libertadores. Espero que nós possamos ganhar. Vou estar em casa lá, torcendo bastante pelo Palmeiras, vibrando cada lance, cada vitória. Estou muito grato por tudo aquilo que ele nos ajudou, nos proporcionou, e agora desejar-lhe as maiores felicidades, menos jogar contra o Palmeiras para o ano, que nós vamos querer parti-lo todo, é o que nós queremos. Reencontro que pode acontecer no fim desse ano. Já pensou? Decisão do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Real Madrid, com o Endrick do lado espanhol? Calma, porque o tempo até pode voar, mas as lembranças são eternas. Endrick, esse nome vai ficar marcado na nossa memória? Endrick Felipe Moreira de Souza, atacante. Só espero que nós possamos nos reencontrar novamente. Hoje eu posso dizer e afirmar, este nome, Endrick, já está na nossa memória. Agora, já que o Palmeiras não se soltou tanto, não encontrou o ritmo certo na partida contra o São Lourenço, agora no debate, eles farão o contrário. Chegarão soltos, leves, cestando, tranquilos. E aí, Denilson Show, venha pra cá! Palmeiras. Não sei se foi o frio da capital paulista, não sei se foi o bloqueio preparado pelo São Lourenço, não sei o que aconteceu, tudo preparado também pro Endrick se despedir em alto estilo, fazendo gols, assistência, jogando aquele fino da bola que estamos acostumados, mas nada aconteceu seguindo esse roteiro. Sgarbi, boa tarde pra você. Boa tarde, Rê. É uma pena, nada vai apagar a história do Endrick, que é belíssima, acima da média, ídolo já no Palmeiras, mas ontem não teve grandes chances. Joguinho bem... Para aí, Denis. Joguinho bem chato ontem, né, pra ser muito sincero, do Palmeiras. Por incrível que pareça, na minha opinião, o Palmeiras está no pior momento em relação ao futebol da era Abel. Só que a gente para pensar, tá no pior momento de futebol da era Abel e mesmo assim tava brigando até a última rodada, até o último segundo, para ser melhor da fase de grupos no melhor modo geral. Campanha na primeira fase. Melhor campanha na fase de grupos no modo geral. Então o Palmeiras, que apesar de não estar desempenhando, normalmente vem encontrando resultados. Não foi o caso de ontem. Ontem, para mim, o Palmeiras jogando em casa, despedida do Endrick, toda essa festa, tinha que ter desempenhado mais. O Abel, para mim, ele precisa começar a reconhecer mais isso na coletiva. Porque, um repórter ontem, não me lembro quem foi agora, fez uma grande pergunta para ele, falando sobre o sistema defensivo também, que o Palmeiras não tá conseguindo furar muitas linhas, enfim. Ele entrou numa defensiva ali como se estivesse recebendo um xingamento. E como se fosse um zagueiro. Como se fosse um zagueiro. Não, para mim não pode ser assim. Para mim ele tem que aceitar que sim, o Palmeiras não vem desempenhando muito bem e é diferente. Resultado e desempenho são coisas diferentes. O Palmeiras encontra resultado em grande parte das partidas, mas não vem desempenhando bem. Agora, o grande epicentro do Palmeiras é o meio-campo, sempre destacado. Se a gente pensar, o Aníbal vem, de um tempo parado. Zé, Rafael, a mesma coisa. O Veiga não vive o seu melhor momento. E ontem, Chico, ele apostou naquele tridente leve que a torcida gostaria de ter em campo. Que bela palavra. Estevão, pois é. Estevão, o Luiz Guilherme e o Endrick, mas não funcionou. Não funcionou. Tem a questão do São Lourenço, né? Ter marcado bastante, mas eu concordo com o Juvena. A gente ainda não chegou naquele momento da temporada em que as coisas elas são mais decisivas e que ali a gente vai entender qual é o Palmeiras de 2024. Porque até aqui, vejam só, né? Campeão paulista já, tricampeão paulista, chegou na final da Supercopa, perdeu nos pênaltis, mas realmente a régua para o Palmeiras ela é mais alta, né? A gente espera mais do Palmeiras. A gente vê o Atlético Mineiro, por exemplo, talvez seja o time que esteja destoando. O Flamengo deu uma oscilada, retomou também.
Mas os resultados, eles estão aí. Tanto que o Palmeiras poderia ter sido líder geral e mesmo assim está classificado e aí tem 2 meses para a fase de oitavas e vai crescer. Porque não tenha dúvida que a construção do que o Palmeiras vem fazendo nos últimos anos é essa. Pode ter uma oscilada aqui, outra ali, às vezes em termos de desempenho. Ontem não foi bem, ontem não encaixou. Não sei se houve uma ansiedade, um nervosismo pela despedida do Ender. Não, mas eu estou contextualizando aqui, que ontem não conseguiu. O time não se soltou, mas é que o time não vem bem. O time não vem bem, a verdade é essa. É isso aí. É isso, e o repórter, parabéns ao Leandro Boldaquia, porque teve a coragem de perguntar. O técnico foi pra cima e ele falou, eu acho sim. Teve personalidade. É assim que tem que ser. O Abel tá na defensiva, o Palmeiras não vai jogar bem todos os jogos. O que é isso? E vai começar a crise agora? Vai começar a crise. Na verdade, na Libertadores, a gente vem falando sobre isso. Nem sempre o resultado, a performance, você pode dizer que foi boa. Mas se você ganhar e conseguir objetivos, vale. Só que o Palmeiras é um time que eu concordo muito com o Chico, viu, Ronaldo? E ninguém espera uma atuação média, uma atuação razoável. Do Palmeiras, a gente imagina, ainda mais com o componente despedida do Endrick, que tinha um lado emocional, um lado de mostrar para a torcida toda lá querendo ver um espetáculo. Isso não aconteceu. E um objetivo foi cumprido. Está o Palmeiras na próxima fase, passou em primeiro lugar num grupo que o Abel destaca não era fácil. Só que essa melhor campanha na primeira fase ficou pelo caminho. Mas você falou uma palavra que fez o contexto todo desse menino, emocional. O emocional dele estava abalado, porque era uma despedida, um garoto jovem, é um baita de um jogador, todo mundo já falou isso, um craque. Mas a verdade é que o emocional dele estava lá em cima. E o atleta, ele está bem preparado, tem que estar bem preparado emocionalmente, mas ele vai se preparar ainda. Então, achei que ele só não fez o gol, não fez a diferença, deixou a desejar sim, pelo emocional dele que estava lá em cima, estava um fiozinho. Mas é um grande jogador e quando vestir a camisa da seleção brasileira, aí nós vamos torcer para ele, nós vamos fazer aqui uma camisa, alguma coisa no cabelo, nós vamos levantar no Real Madrid, vamos sim torcer para ele a partir de hoje. Muito bem, agora Capela, tem um detalhe, o Abel disse que essa escalação, que é super promissora, quando a gente pensa em Luiz Guilherme, Estevão e Endrick, que ela era boa para a torcida, mas ela não foi boa porque o Palmeiras precisava no jogo. Então não entendi nada. Então por que ele escalou? Por que o Abel escalou? Porque fala pra caramba. Teve resultado pior que o do Palmeiras ontem à noite. Ele achou que ia passar ileso, passar batido. Mas quando ganha não tem nada, né? É só quando perde. Não, você faz questão de lembrar quando ganha. Quando ganha não vale nada. Você faz questão de dar a volta olímpica aqui quando ganha. Ronaldo, aí o Corinthians ganha de 3-0, ele critica o Corinthians. Agora que nós temos a Miliano. Alô, Cuca, vamos fazer os caras trabalharem. Animador de vestiário já tá cheio aí. Chega dessa história aí. Mas o grupo era difícil do Atlético Paranaense. Super. É o grupo mais ridículo que eu vi na história do Atlético. Meus parabéns. Era fácil classificar com a melhor campanha geral e conseguiu jogar os playoffs. Mas tudo bem. Seremos campeões do tri. Porque tem gente que não tem Sul-Americana aqui, viu? E tem gente que tem pela metade também. Ele cai atirando, né? Negócio Ele cai atirando. Se você me permite, eu queria dar uma sublinhada aqui. Já ouviu falar? E é uma crítica construtiva ao marketing do Palmeiras e ao departamento de comunicação do clube. O Abel ficou bravo com o Boldaquian, que fez uma pergunta brilhante. E o Abel, de fato, fica nessa defensiva, nesse clima muito ruim com a imprensa. Ontem a imprensa que ele fez a pergunta e o Abel devolveu. Falou, você acha que nós não jogamos bem? Aí ele falou sim. Eu acho que não. E aí o Abel começou outra resposta. E posso falar? O Abel tá no direito dele de achar que o Palmeiras jogou bem, só que eu acho que o Abel, muitas vezes, ele brinca com a inteligência do torcedor. O Abel é um monstro de treinador. Eu não vou ficar aqui falando as qualidades e o trabalho maravilhoso do Abel. Chega, já falei demais aqui. Agora vamos começar a pontuar algumas críticas aqui. Porque o Abel Ferreira... que são muitas. Ô Abel, o negócio é o seguinte, você brinca com a inteligência do torcedor. Tá todo mundo vendo que o Palmeiras se transformou no clube mais regular do Brasil. Joga mal todo jogo. Nos últimos jogos o Palmeiras não vem desempenhando bom futebol. Olha, eu fiquei assustado ontem. Eu não lembro qual foi a última vez que eu vi o Rafael Veiga saindo vaiado por uma parte do estádio. Não é normal a queda de desempenho individual e coletivo de um Palmeiras que é a maior força do continente. Agora, Abel, faça a minha culpa. Entenda, a fase não é legal, Chico. Os resultados chegam, o Palmeiras é um time muito bom e muito bem treinado também. Agora, caiu de rendimento. Eu acho que o Abel tem que ter humildade de reconhecer onde que ele está errando. Ao invés de apontar para a torcida que falar que o time está jogando bem, de duvidar do jornalista que fala se está bom ou não o desempenho, ele achar que está ótimo. E a minha crítica ao departamento de comunicação e marketing do clube, gente, ontem era despedida do Endrick, um fenômenozinho que vai brilhar no futebol europeu e seleção brasileira. O Abel fica bravo em entrevista coletiva, que jornalista faz a pergunta na coletiva e sai no meio, não no meio
meio da resposta. Terminou a resposta, o jornalista sai. Porque, logisticamente, para quem não conhece o Allianz Parque, a Arena do Verdão, você tem que sair do segundo andar e descer até o térreo para poder fazer zona mista. E o Endrick, ele passou na zona mista no mesmo momento da entrevista coletiva do Abel Ferreira. O trabalho do repórter é ouvir a coletiva e ouvir o jogador que é o principal astro do momento. Então, Abel, baixa um pouco a bola, entenda como é que funciona a logística do nosso futebol e a logística do estádio que você comanda aí. Então, é uma crítica ao departamento de comunicação para eles entenderem